ferramentas de IA que te fazem economizar tempo e dinheiro. Vamos embora. Vou mostrar hoje para vocês algumas ferramentas que vocês podem utilizar no e-commerce, no marketplace, que vai fazer você talvez não perder tanto tempo e fazendo coisas muito mais bonitas. Eu tenho algumas ferramentas aqui que eu utilizo, inclusive na minha empresa, mas eu vou disponibilizar para vocês algumas também que vocês conseguem testar gratuitamente, se vocês possuem algum tipo de teste gratuito. Então, vamos embora. A primeira LLM que eu atualmente prefiro e inclusive, se eu não me engano, é a mais completa de todas, seria o Gemini. Vou mostrar para vocês. A gente consegue criar imagem, e a mais completa hoje em dia, na minha opinião. Antes era o ChatGPT, mas aqui você consegue criar imagens com um plano não tão caro de 99, já está ótimo. Aqui nós conseguimos também criar vídeos do VO3, né? 3.1 talvez, 3.0 com certeza. Você consegue criar alguns vídeos, né? O 3.1. Você consegue encaixar também com o Notebook LM, que é uma ferramenta incrível, é fantástica. E aqui dentro você consegue criar músicas, você consegue fazer deep searches, né? Que seria basicamente as pesquisas que ele vai demorar mais, em que fontes que ele deve pesquisar, são umas pesquisas mais robustas. Aí aqui dentro você tem os agentes, né, que você consegue criar no Gems, que seria os seus agentes, da sua empresa, das suas automações, eles ficam arquivados aqui, e aí você consegue utilizar eles dentro dessa plataforma. Se vocês olharem no LM Arena, aqui vai te dar os melhores modelos, inclusive atualmente de cada tarefa, né, de text, de code, imagem de texto para imagem, imagem para vídeo. E o Gemini atualmente, o 3.1, como ainda está recente, ele está aqui na terceira posição, mas lembrando que as pessoas estão testando ele, mas ele lançou recentemente. Então é uma IA bem completa. Eu poderia falar para vocês terem o Gemini e o ChatGPT, só que não é o ideal. Aqui o meu foco é mostrar para vocês as ferramentas que, na minha opinião, são as melhores hoje. Eu preferiria o Gemini hoje, e agora eu quero mostrar para vocês, dando um exemplo, o Canva. Canva é outra ferramentinha que eu gosto de utilizar bastante, que eu utilizo 100% na minha empresa. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Ele consegue tanto editar vídeo, ele consegue integrar e se comunicar com outras plataformas. Você consegue fazer isso aqui dentro em apps. Você consegue fazer interação com algumas outras IAs ou sites. E aqui dentro o que eu mais utilizo seria redimensionar as imagens para o tamanho que eu quero, porque nem sempre a IA faz do tamanho que eu gosto, que é necessário. E aqui também tem algumas funções, como você ajeitar o tamanho da imagem, você consegue modular. É aqui que vem o que eu realmente utilizo. Você consegue remover o fundo, você tem editar algumas funções como filtros. Vocês podem ver que a torneira está mudando de cor, tem uns filtros, a borracha mágica que eu apago, que é indesejável, aqui apagou. Nós temos também gerador de fundo, onde ele utiliza IA, você descreve o que você quer, que basicamente ele faz, gera um fundo. Você tem capturas de texto, que isso é legal. Quando a IA escreve algo ortograficamente errado, ele consegue capturar e você consegue arrumar isso sem perder as imagens. Ó. Ele vai capturar e vai sumir daqui as imagens. Tem mais coisas, você consegue capturar alguns objetos. Por exemplo, eu quero tirar essa toalha daqui. É uma ferramenta que tem também IA um pouco no meio. Eu gosto de utilizar muito para essas funções mais clínicas, onde são mais manuais. Me ajuda bastante. Você tem efeitos, sombras, ó, você tem muitas coisas aqui. Tem elementos, caso queira colocar, enfim, ó. Tem muita coisa aqui no Canva. É uma ferramenta muito legal que eu utilizo bastante, e aqui dá pra gente fazer algo aqui na prática. Vou tirar o fundo dessa imagem. Por que tirar o fundo da imagem? Aqui vai mais uma dica. Quando você deixa uma imagem com fundo, você acaba limitando um pouco a criação da inteligência artificial. Então eu sempre recomendo deixar com fundo branco a imagem do seu produto, seja lá do que você for fazer, porque você não limita tanto a criatividade para criação. Então aqui eu tirei o fundo, ajustei no tamanho que eu queria, salvei a imagem, e aqui eu vou utilizar agora uma ferramentinha que eu gosto bastante, muito, que é o navegador da Perplexity. Inclusive eu tenho vídeos mais profundos falando sobre isso aqui no canal, se você quiser achar e dar uma olhada. São análises mais profundas do que dá para fazer com o Comet, é um navegador da Perplexity. Vamos entrar aqui no Mercado Livre. Nós temos um assistente, basicamente. Podemos entrar nesse anúncio aqui.
aqui, como vocês podem ver, aqui tem a aba assistente. Nós podemos falar por voz. Bom, nós temos muita coisa aqui. Nós temos extensões, mas eu utilizo o assistente. Aqui vocês podem ver, tem alguns modelos dentro do Perplexity ativos. Você pode selecionar o melhor, que seria a IA vai interpretar qual é o melhor modelo e jogar para ela automaticamente. Aqui temos o 3.1 do Gemini, o Sonnet, o Opus num plano mais caro, mas as outras são todas liberadas. Pode escolher se quer no modo ele pensa mais, um pouco mais profundo ou não. Temos o Grok. Bom, eu vou no Gemini aqui. O que seria o legal, né, agora dessa ferramenta? Você consegue, vou dar apenas um exemplo. Vamos supor que o cliente dentro desse anúncio aqui, ele nos perguntou qual é a autonomia de bateria dessa luminária. Nós vamos perguntar para o assistente qual seria a autonomia dessa luminária e ele vai fazer uma varredura desse anúncio e não só dentro. Nós podemos pedir também, tudo depende da nossa instrução. Nós podemos pedir para ele, caso não ache nenhuma informação dentro desse anúncio, para que ele pegue a foto de referência e procure fora para nos trazer a resposta que a gente precisa. Então você pode responder um cliente, né, que te faz uma pergunta. Tem muita coisa. Para quem ficar realmente interessado nesse Comet, entra no nosso canal do YouTube e dá uma olhada lá, que tem um vídeo um pouco mais completo. Aqui eu só estou mostrando algumas ferramentas para vocês. Aqui a gente poderia basicamente perguntar. Vocês vão ver aqui que com essa aba com uma cor diferente é porque ele está realizando uma tarefa, ó, ele mesmo está clicando sozinho. Vocês podem ver clicking. Aqui a gente já tem a resposta. Muito legal. Você consegue tirar dúvidas que às vezes você não quer perder tempo procurando ou uma pergunta um pouco mais complexa. Ele é capaz de te ajudar. E o mais legal de tudo é o que eu vou mostrar para vocês agora, que eu gosto bastante. Tem um prompt para vocês fazerem capa e tudo mais. Eu gosto de fazer capas de acordo com o que eu acredito que é legal. Eu dou um prompt para ele fazer uma capa de uma forma específica que eu gosto e dou uma foto de referência. Ele vai fazer de uma forma espetacular toda a questão do prompt estruturado detalhe por detalhe. Eu gosto de fazer no Perplexity, mas você pode utilizar isso no Gemini, mas eu prefiro o Perplexity. Eu tenho usado bastante e gosto para gerar esse prompt e a gente vai jogar esse prompt com a imagem de referência em alguns locais. Vou só copiar e vou dar exemplo aqui para vocês. Vou tacar no Gemini. Vou pegar aqui e vou tacar a foto de referência também com o prompt que ele criou, ó, e vamos ver o resultado. Tá, aqui como exemplo ele gerou a imagem pra gente, ó, para vocês verem alguns detalhes, criou em um ambiente mais minimalista como eu havia pedido. E agora nós vamos para a próxima ferramenta, que dá para usar gratuitamente alguns testes e eu acho legal, né, para a gente testar o produto. E aqui seria o Ideogram, que a gente vai tacar aquele mesmo prompt que foi gerado aqui no Comet, a gente pode tacar no Ideogram. O Ideogram, ele é um criador de imagem, de vídeo, ele é uma IA que tem seus planos pagos. E próximo aqui, ó, vocês podem ver, existem criações, pessoas utilizando algumas criações dessas pessoas. Aqui tem imagem de referência, o tamanho da imagem, quantas tentativas você quer que gere por imagem, quantas imagens gere de uma vez, os modelos criados. Aí aqui nos planos pagos você pode criar personagens, o estilo deles. Bom, tem muita coisa que dá para você fazer. É uma ferramenta bem legal, pode ter muitas opções, mas aqui a gente vai estar utilizando plano gratuito, que eu já tinha feito alguns testes e só me resta, acho que uma tentativa. Eu não vou falar para essa torneira ficar fixada na parede, mas deveria. Só vou mostrar para vocês que dá para fazer, ó. Dá para escolher os tamanhos, ó, eu quero o tamanho de 10x16 e aqui está a imagem de referência. Você adiciona aqui, ó, Image as Reference e vai gerar as 4 imagens. Podemos também, ao mesmo tempo que eu quero mostrar para vocês, eu quero abrir um pouco a cabeça de vocês. A inteligência no modo gratuito, ela obviamente não é igual a paga. Em qualquer IA que você for utilizar, desde que não seja uma IA local do GitHub, sei lá o que puxa muito o PC, a maioria dessas IAs que tem os planos pagos te deixam ali com provavelmente 10-20% de inteligência, de capacidade de geração por conta de ser um plano free, né? A total inteligência eles deixam para quem bota dinheiro no bolso deles. Então, basicamente, dá para vocês terem uma ideia de que se vocês gostam da ferramenta, se atendem vocês e que vocês podem ver é possível utilizar. Eu poderia baixar essa imagem aqui em download, por exemplo, SD Quality, porque a HD 2K e 4K é no plano pago, mas já está muito bom, já está bem à frente do mercado só com essa foto aqui. E outra que eu queria mostrar para vocês seria a Dreamina, que é a IA do TikTok. Basicamente, se eu não me engano, eles usam a IA da ByteDance, que seria a Seedream,
E aqui a gente pode mandar também, ó, temos alguns créditos, você ganha 600 créditos, eu usei 80 aqui. Infelizmente eu preciso confessar para vocês que eu estou regravando esse vídeo porque eu esqueci de trocar a tela para mostrar para vocês, então estou regravando. E aqui basicamente eu dei um prompt básico aqui, botei a imagem de referência igual aos outros, ó. Você consegue adicionar mais de uma foto, você consegue escolher o tamanho da imagem, aqui você pode criar vídeo, avatar, agentes de IA, só que obviamente no plano gratuito não é essas maravilhas, né? Aqui é para vocês conseguirem terem uma noção se vocês gostam da ferramenta ou não, e mostrar que você consegue até mesmo no plano gratuito economizar dinheiro, porque vai pagar um designer para fazer um tipo de imagem desse, o quanto vão te cobrar. Aqui tem uns modelos, né, que dá para você usar, te diz o que dá para você fazer e tudo mais, o que é melhor cada modelo. Bom, eu vou testar esse light, dei um prompt básico, que é uma torneira de jardim, um ambiente combine, a torneira fixada na parede. E aqui ele já vai gerar tudo no plano gratuito. Enquanto gera o nosso prompt, nossas imagens aqui, eu queria falar para vocês uma coisa. Se vocês gostarem do navegador do Perplex, do Comet e também do Notion, que eu vou mostrar para vocês agora na última ferramenta, se vocês quiserem, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Nosso grupo de WhatsApp é totalmente gratuito, onde vocês tiverem dúvida e quiserem perguntar para mim, se vocês quiserem alguma ajuda, algum conselho sobre IA em alguma coisa antes de vocês comprarem e tudo mais, eu posso ajudar vocês. Tem esse grupo aí totalmente gratuito, totalmente para dar o suporte para vocês o que vocês quiserem, não tem cobrança nenhuma sobre isso. Para vocês, se vocês quiserem algum vídeo relacionado a alguma coisa, para vocês comentarem também aqui na descrição do vídeo e também no grupo do WhatsApp. Entrem lá também, se puder, né? Dá o like aí no vídeo, me ajuda bastante. E é isso, vamos esperar gerar aqui essa bagaça. Bom, aqui eu criei as imagens com outro modelo, porque, nossa, esse outro modelo 5.0 Lite estava demorando muito, nem tá na fila ainda. Eu não quis ficar esperando e gerei com 4.5. Aqui a gente pode ver que ele já gerou imagens, nossa, bem melhor, provavelmente que 95% da concorrência. Ninguém tá explorando isso, IA, de uma forma direita no e-commerce. Então aqui de forma gratuita é possível você editar, mas não é o caso, que você escolhe qual você quer usar, o nível de consistência da imagem, você consegue testar de forma gratuita. E agora vamos para a ferramenta que eu mais gosto. No momento é que eu mais gosto, que é o Notion. O Notion, que acontece? Com IA, a gente consegue inclusive criar automações de tarefas para os nossos funcionários. O que seria esse workspace? Com via IA, eu inclusive criei toda uma automação para a nossa empresa, para os nossos funcionários, para checar o tipo de tarefa que eles estão fazendo, eu adicionar tarefas, adicionar as pessoas encarregadas por essas tarefas, status. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Basicamente eu criei tudo isso sobre prompt, que tem dentro do próprio Notion. Aqui você tem um dos modelos mais avançados que tem. Aqui nós temos Sonnet, o Opus, que é um modelo incrível, já tem o Gemini 3.1, enfim, aqui nós podemos fazer tudo isso com esses modelos via prompt ou também manual. O Notion, aqui eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz. Aqui tem a nossa empresa com as nossas contas e aqui logo embaixo, desde o mesmo ecossistema, temos os nossos produtos com as fotos base, com a descrição, que é para a gente fazer a criação dos nossos agentes. Então aqui todos os funcionários conseguem basicamente ver, em vez de procurar na internet ou tirar foto do modelo, eles conseguem já entrar aqui de forma de economizar um tempo absurdo. Eles conseguem entrar e pegar a descrição desse produto, já tudo alinhado aqui dentro. E aqui na parte de cima, que seria as contas que nós utilizamos, teria as tarefas. A gente entra dentro dessa conta, tem o EAN já dessa conta. Se eu clicar aqui, vai aparecer aqui todos os EANs e tem as tarefas. Aqui nós temos todas as tarefas que essa pessoa encarregada pode fazer, tem que fazer na real. Aqui está os status, o responsável, a data de criação dessa tarefa, podem ver, ó, dia 18, dia 24. E aqui a gente consegue gerar uma tarefa nova, nova página e teste. Esse é o título, e abrindo aqui nós conseguimos digitar o que é cada coisa, o que você quer que seja feito. A gente consegue digitar, consegue pôr links e tudo mais. E aqui tem a data já de criação automática, ó.
a hora feita, e aqui nós conseguimos encarregar um responsável por essa tarefa, que seria basicamente, antes de você criar esse ecossistema, quando você cria, na real, para você colocar pessoas para fazerem, para conseguir editar as coisas e verem as tarefas, essa pessoa precisa mandar um convite, e a partir do momento que você aceita esse convite para entrar no seu ecossistema, ela fica agrupada, né, ao seu workspace. Então você consegue pôr essa pessoa aqui como responsável por essa tarefa. Eu, por exemplo, eu posso botar essa pessoa aqui e o status dessa tarefa. Que, bom, ela está como não iniciada. Quando o funcionário começar a realizar a tarefa, ele pode botar em andamento. É que aqui ele deu uma mexida, né? Mas a prioridade máxima, se for algo urgente, seu funcionário pode botar como completa quando realizar ou não iniciada. Não preciso agora, quando for algo um pouco mais para frente. Enfim, é algo muito legal porque ele recebe essa notificação na caixa de entrada dele quando eu adiciono uma tarefa para ele. E aqui a gente pode ver, ó, das outras empresas aqui, ó, das outras contas, também tem as tarefas que são agrupadas. Cada um tem a sua tarefa, não é algo que é jogado numa lista só para todas as contas, é algo separado. Isso eu criei tudo via IA, né? Aqui a gente pode ver anúncios a revisar. Se a gente abrir aqui tudo que eu quero que seja feito com os links, se a pessoa clicar já vai direto para o link. Então é algo muito legal de se criar e é uma estrutura que deixa a sua empresa organizada e automatizada, né? Você ganha um tempo, em vez de ter que ficar na mesa cobrando a pessoa, ter que ficar falando, você consegue automatizar. Isso é uma ferramenta muito poderosa. Você consegue criar sim. A gente começou a pagar ela agora. Eu estava usando tudo de forma gratuita. Eu criei basicamente um prompt bem feito, obviamente, com engenharia de prompt, markdown, tudo. Eu criei em um prompt e dei alguns ajustes, mas no plano free funciona perfeitamente. É incrível essa ferramenta, tem auxiliado a gente um monte, inclusive para empresas que têm muito funcionário, que você não quer ficar falando toda hora a mesma coisa, você consegue simplesmente adicionar alertas para o seu funcionário fazer ali, e o mais legal é que você consegue fazer tudo via IA. Se vocês gostarem bastante dessa ferramenta, eu consigo ir um pouco mais profundo em um vídeo só, mas eu preciso que vocês comentem aqui que vocês querem um vídeo dessa ferramenta em si, ou de outras que vocês quiserem. Eu posso ir um pouco mais a fundo, seja do Comet, do Notion, do Canva, enfim, são ferramentas que eu utilizo bastante. Vocês vão conseguir testar na empresa de vocês sem ter que gastar, né, um centavo antes. Isso é a parte mais legal. Então são essas ferramentas que eu queria trazer para vocês e valeu!